Hoje nós vamos ver um método para estar resolvendo equações quadráticas. Bom, resolver uma equação quadrática vai te remeter àquela velha fórmula que você conhece como fórmula de Bhaskara, ok? Na verdade, já quero começar esse vídeo falando que não tem comprovação nenhuma histórica que o método de resolução da equação de segundo grau é atribuído ao matemático indiano, hindu, né, Bhaskara. Isso é uma coisa que aparece muito forte aqui no Brasil, tá? Se você olhar fora do país, eu até tenho amigos indianos que quando eu pergunto essas coisas, eles dão risada, né? Que eles desconhecem essa história, né? Então desvincule isso da sua cabeça, né? Fórmula de Bhaskara, pelo amor de Deus. A gente vai entender hoje como que é o processo para estar resolvendo uma equação quadrática completa. Nós vamos começar com um exemplo e depois nós vamos tentar expandir isso para um caso geral, tá? Nós vamos usar o esquema que a gente viu no vídeo anterior de completação de quadrados, né? Completação. Feio essa palavra, mas é assim mesmo, ok? Bom, vamos começar com este exemplo. Ó. Eu tenho essa equação quadrática, 2x² mais 3x menos 27 igual a zero. O que nós vamos fazer? Nós vamos usar vamos tentar usar a ideia que a gente aprendeu no vídeo anterior para estar completando quadrados, tá? Mas lembrem, a gente começou a completar quadrados, nós não tínhamos três termos aqui desse lado da equação quadrática, né? Que nós tínhamos, né? Deixa eu só retomar aqui o vídeo, ó. Nós tínhamos uma equação dessa forma, y igual a x2 mais 7x, por exemplo. O coeficiente c era zero nesse caso, né? Aqui nós estamos lidando com uma equação completa. O coeficiente c ele não é zero, tá? O que nós podemos fazer? Nós podemos pensar num jeito de deixar uma parte dela aqui, ó, apenas o coeficiente a e b, para ficar semelhante ao que nós aprendemos a fazer lá no vídeo anterior, tá? Bom, para isso eu preciso então estar zerando o menos 27 desse lado, né? Ou seja, nós vamos somar 27 dos dois lados dessa equação. Então, somando 27 dos dois lados da equação, nós vamos chegar nessa equação, que é equivalente a essa, ok? Percebam que agora eu consigo, olhando aqui, ó, para 2x² mais 3x, eu consigo usar o que a gente aprendeu anteriormente e consigo completar quadrados aí, né? Inicialmente, né, o coeficiente aqui da técnica que a gente viu, né, o coeficiente aqui do x, ele tem que ser 1, aqui no caso é 2. O que nós podemos fazer? Podemos dividir essa equação inteira aqui por 2. Então, dividindo a equação inteira por 2, nós vamos obter essa equação equivalente. Ó. 2x² dividido por 2 é x², 3x dividido por 2, 3 sobre 2 vezes x, e 27 dividido por 2, 27 sobre 2. O que nós aprendemos, né? O que nós vimos lá? Nós pegávamos o coeficiente do x, dividíamos ele por 2, elevávamos ao quadrado e a gente somava nos dois lados da equação. É exatamente isso que a gente vai fazer aqui, ó. Então, vou pegar aqui, ó, o 3 sobre 2 e vou dividir ele por 2. Ó. 3 sobre 2 dividido por 2, a gente aprendeu lá no vídeo anterior, a gente vai fazer extremos e meios, né, como você aprendeu no ensino fundamental e médio, ou nós vamos fazer do jeito que nós aprendemos lá nos vídeos anteriores, números racionais. Isso aqui é 3 quartos. Então, 3 sobre 2 dividido por 2 resulta em 3 quartos, ok? Dividido o coeficiente que acompanha o x por 2, que deu 3 quartos, a gente eleva ele ao quadrado, tá? Então, elevamos ele ao quadrado e somamos ele dos dois lados da equação. Então, tá aqui, ó, 3 quartos ao quadrado, e nós vamos estar somando ele, ó, dos dois lados da equação, certo? Por que a gente faz isso, né? Lembra que lá no vídeo anterior que o objetivo de fazer isso é que esse termo aqui, ó, que essa expressão aqui, né, do lado esquerdo do sinal de igual, ele se torne um quadrado perfeito. Né? Esse que é o grande objetivo. Ó. Então, foi isso que a gente fez. Somando 3 quartos ao quadrado desse lado, isso aqui vai se tornar um quadrado perfeito, ó, que seria x mais 3 quartos ao quadrado. Né? Lembra como que a gente calcula? Ó, tira a raiz do primeiro, tira a raiz do segundo. Raiz de x quadrado é x. Raiz de 3 quartos ao quadrado é 3 quartos. Multiplico um pelo outro. X vezes 3 quartos, 3 quartos de x. Divido ele ao meio.
3 quartos de x dividido por 2 dá 3 sobre 2x, que é exatamente o termo do meio. Ó. Então, nós temos um quadrado perfeito. Como que é esse quadrado perfeito? É a raiz do primeiro mais a raiz do terceiro, né? E tudo isso ao quadrado. Isso a gente viu lá no vídeo de fatoração, tá? Do outro lado, né, da equação, nós somamos aqui 3 quartos ao quadrado, e aqui a gente faz a continha, né? Isso aqui, ó, 3 quartos ao quadrado é 9 sobre 16. Então, a gente tem a soma aqui da fração, ó, 27 sobre 2 mais 9 sobre 16. Um método bem rápido, né, de resolver isso. Percebam que aqui o denominador 2 e 16 é par, né? O jeito mais fácil de fazer é pensar que número que eu multiplico o menor que chega aqui no maior. Bom, se eu multiplicar aqui o 2 por 8, 2 vezes 8, 16. Eu chego no mesmo denominador das duas frações. Mas se eu multipliquei aqui por 8, eu tenho que multiplicar o numerador por 8 também. Então, isso aqui vai ficar 8 vezes 27 sobre 16, mais 9 sobre 16, que dá 225 sobre 16. Bom? Então, esse lado da equação resultou em 225 sobre 16. Perceba que nós temos agora essa fração equivalente. Ó. X mais 3 quartos ao quadrado igual a 225 sobre 16. O que a gente pode fazer aqui? Ó? Como eu tenho esse elemento ao quadrado, a gente pode tirar a raiz quadrada de ambos os lados da equação. Então, é isso que a gente faz. Ó. A gente vai tirar a raiz quadrada de ambos os lados da equação. Quando eu faço a raiz quadrada de x mais 3 quartos ao quadrado, isso resulta x mais 3 quartos, ok? Quando eu tiro a raiz quadrada de 225 sobre 16, isso vai resultar em mais ou menos 15 quartos, né? Raiz de 225, mais ou menos 15. Raiz de 16, mais ou menos 4. Então, isso agora, olha que interessante, ó. A gente sai de uma equação quadrática e encontra uma equação quadrática e encontra uma equação equivalente que é linear. Quer dizer, facilitou a nossa vida, né? O que a gente faz agora? Ó? Eu tento isolar o x, né? Tento cair numa equação que seja mais óbvia, isolando o x. Para isso, vamos somar 3 quartos, subtrair 3 quartos de ambos os lados da equação. Então, o x, no caso que a gente está procurando, ele vai ser menos 3 quartos, né? Tirei 3 quartos dos dois lados, aqui zerou. Então ficou x igual menos 3 quartos, mais ou menos 15 quartos. Por que mais ou menos? Porque a raiz quadrada aqui anteriormente, ó, ela era mais ou menos, a raiz quadrada de 225 é mais ou menos 15. A raiz quadrada de 16 era mais ou menos 4. Então aqui o x ele vai assumir dois valores. Ou seja, a solução dessa equação, nós temos 2x vai se tornar a solução dessa equação. Melhorando a minha fala, o conjunto de solução dessa equação quadrática é formado por dois elementos. Tá? Vamos ver qual que é o primeiro. Ó, vamos chamar aqui de x1. Ele vai ser menos 3 quartos. Vou usar o termo negativo, menos 15 quartos. Isso dá menos 18 quartos, simplificando, menos 9 sobre 2. O x2 aqui, que seria o segundo elemento da solução. Menos 3 quartos, eu vou pegar o positivo agora. Mais 15 quartos. Menos 3 quartos mais 15 quartos vai dar 12 quartos, que é 3. Olha só, o nosso conjunto de solução, então, dessa equação quadrática é menos 9 sobre 2 e 3. Tá? Nós chamamos esses caras de raízes da equação quadrática. Nós também podemos chamar. Tá? Então, as raízes dessa equação, menos 9 sobre 2 e 3. Percebam que não empreguei fórmula nenhuma aqui para resolver. Tá? O que nós vamos fazer daqui a pouco é tentar agora generalizar esse procedimento que a gente fez. Generalizando esse procedimento, nós vamos encontrar uma fórmula para isso, tá? Uma fórmula geral. Tá? Mas antes disso, o que você vai fazer? Você vai usar essa técnica que a gente acabou de ver aqui e você vai resolver a equação quadrática. Peraí, deixa eu arrumar aqui o negócio. Pronto. Você vai resolver aqui a equação quadrática. 2x ao quadrado, ó, esse chapéuzinho significa quadrado, tá? Então, você vai resolver essa equação quadrática agora. Ó. 2x quadrado menos 6x menos 8 igual a zero, tá? Como você vai resolver? Usando aqui essa técnica que a gente acabou de ver, tá bom? O que a gente acabou de fazer, na verdade, foi fatorar essa expressão quadrática, mas já eu vou mostrar como que a gente pode escrever ela, tá? Então, você vai agora usar o processo semelhante para estar resolvendo essa equação quadrática aqui. Pausa o vídeo e continua, ok?
Bom, você deve ter encontrado, né, as raízes daquela equação sendo menos um e 4, ok? Se você conseguiu encontrar esse resultado, você acertou. Se você não acertou, tenta novamente. Se você ainda continuar não conseguindo, aí a gente vê na monitoria como que faz, tá bom? O que nós vamos fazer agora? Ó, nós vamos pensar numa fórmula geral, tá? Para resolver essa equação quadrática, ax2 mais bx mais c igual a zero para a diferente de zero, tá? E nós vamos usar a ideia que a gente aprendeu de completar quadrado, tá bom? Vamos lá, passo a passo. Pode parecer meio complicado, mas não é. É só a gente usar a mesma lógica que a gente viu anteriormente, tá? O que nós aprendemos, né? Que para estar completo, vamos começar pelo nós começamos usando o esquema de completar quadrado, tá? Então, para isso, eu vou pegar essa equação aqui, ó, y igual a x2 mais bx mais c, igual nós fizemos anteriormente, tá? E a partir dela, nós vamos tentar completar quadrados aqui nessa expressão. Antes de mais nada, percebam que o termo de x quadrado aqui, ele não é 1, ele é a. Então, a gente precisa dividir a equação inteira por a, tá? Então, dividindo a equação inteira por a, eu vou obter uma equação equivalente, ó, que seria y sobre a igual a x2, né? Ax2 dividido por a dá x2, mais b sobre ax mais c sobre a. Então, essa é a equação equivalente. O que nós vamos fazer? Vamos usar a técnica de completar quadrado. O que a gente viu, né, para usar essa técnica? Eu vou pegar o termo que acompanha o x, divido ele por 2 e elevo ao quadrado. Faço isso e somo dos dois lados da equação. Exatamente isso que a gente vai fazer, ok? Então vamos lá, vou pegar aqui b sobre 2 e vou dividir por 2. B sobre 2, ó, fiz aqui no cantinho, ó, para quem não lembra. B sobre A dividido por 2 vai dar B sobre 2A. Né? Lembra, você pode pegar os extremos, ó, aqui embaixo do 2 é 1, né? Então seria B vezes 1B, A vezes 2, 2A, tá bom? Então, B sobre A dividido por 2 dá B sobre 2A, tá? Então aí a gente pega a metade do coeficiente que acompanha o x e eleva ao quadrado, tá aqui, ó. Ok? Aí o que a gente faz? A gente soma dos dois lados da equação. Então, vou somar desse lado da equação e vou somar desse lado da equação. Então, tá aqui, ó, somei b sobre 2a ao quadrado desse lado da equação e somei aqui, ó, b sobre 2a ao quadrado desse lado da equação. Professor, por que o senhor não pôs do lado direito do c sobre a? Tanto faz, né? Porque a gente viu lá nos números naturais, números reais, que a ordem da soma não altera o resultado. Eu coloquei aqui para ficar mais fácil de você enxergar e lembrar, né, o objetivo da gente fazer isso, né, que é transformar x2 mais bx sobre a mais b sobre 2a ao quadrado em um quadrado perfeito, né? Na verdade, isso aqui é um quadrado perfeito, tá? Qual que é esse quadrado perfeito? X mais b sobre 2a, né? Ó, lembrando, de novo, como que eu sei que é o quadrado perfeito? Tiro a raiz do primeiro, tiro a raiz do segundo. Então, raiz de x2, x. Raiz de b sobre 2a ao quadrado, b sobre 2a. O resultado eu multiplico um pelo outro. Então, vai ser b sobre 2a vezes x, que dá bx sobre 2a. E pego esse resultado e divido por 2. bx sobre 2a dividido por 2 vai dar bax, que é exatamente o termo que está aqui no meio. Então, essa expressão aqui eu posso transformar ela num quadrado, tá? Num quadrado que vai ser um quadrado perfeito, que é a raiz do primeiro, tá aqui, x, mais a raiz do terceiro, tá aqui, ó, b sobre 2a. Tudo bem? Então, essa expressão seria essa expressão fatorada. Esse cara aqui não tem com quem somar, ele continua aqui, tá bom? Bom, tá aqui a nossa equação, ó. Vou encontrar uma equação equivalente. Fazendo o quê? Eu vou tentar deixar o y sobre a isolado aqui. Então, para isso, ó, vou subtrair b sobre 2a ao quadrado de ambos os lados da equação. Tá bom? Então, ó, subtraindo desse lado aqui da equação, b sobre 2a ao quadrado, vai ficar y ao quadrado. Do outro lado, ó, tá aqui, ó, tô subtraindo o b sobre 2a ao quadrado. Então, a gente tem essa equação equivalente. Ok, pessoal? Bom, o que nós vamos ver agora? Perceba que b sobre 2a ao quadrado, eu posso abrir essa expressão um pouquinho, tá? Ó, b sobre 2a ao quadrado é b ao quadrado sobre 4a ao quadrado, não é? Ó, a gente aprendeu lá nos vídeos anteriores, né? Que quando eu tenho uma fração elevada a uma potência, tanto o numerador quanto o denominador são elevados a essa potência.
Então, b ao quadrado, b ao quadrado. 2a ao quadrado, ó, 2 ao quadrado, 4, a ao quadrado, a ao quadrado. Tá bom? Então, b sobre 2a ao quadrado é b ao quadrado sobre 4a. Ok? Então, eu vou fazer essa expressão para melhorar aqui essa equação. Encontrar uma equação equivalente mais bacana. Tá aqui ela. Tá bom? Ó, troquei esse cara por esse. Certo? Agora, vamos nos concentrar apenas nesse elemento aqui, ó. Esse elemento, ele representa o termo da equação que não é acompanhado por x, tá? Ou seja, c sobre a menos b ao quadrado sobre 4ac, isso aqui é um número real na equação, se eu olhar na equação quadrática, tá? Ele não é acompanhado por x, tá? Ele é como se fosse o coeficiente que não tem x na equação quadrática, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou melhorar um pouquinho essa expressão, vou trabalhar com ela mais um pouquinho, tá? Então, olha aqui na linha de baixo, estou aqui trabalhando com ela. Ó. Tá? Vamos ver a primeira. Ó. C sobre A menos B ao quadrado sobre 4 ao quadrado, né? Que é o que a gente está mexendo. Vamos trabalhar nessa expressão. Veja, é uma subtração de frações. O que a gente aprendeu que tem que fazer? Tem que pegar aqui o numerador e achar um numerador que seja equivalente aos dois. No caso, ó, aqui é A e aqui é A ao quadrado. Lembra aquela técnica que eu falei aqui em cima? Ó? Em algum momento aí, eu não lembro mais. Para eu igualar esse denominador com esse, para poder fazer a soma de fração, por quem que eu teria que multiplicar o A? A vezes quem que dá 4A ao quadrado? Basta multiplicar por 4A, certo? 4A vezes A dá 4A ao quadrado. Fazendo isso, nós conseguimos igualar os denominadores. Os denominadores igualados, a gente pode fazer a soma dos numeradores, tá bom? Então, ó, multiplicar esse cara por 4A me resulta 4A ao quadrado, ó, que é exatamente o mesmo numerador, certo? Se eu multipliquei esse cara por 4A, eu vou ter que multiplicar esse cara por 4A também. Tá? É aquela regra, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, que eu falo para vocês esquecerem, porque usa a regra, mas não entende por quê. É por isso que a gente usa aquela regra. Tá? Então, se eu multipliquei esse cara por 4A, para achar aqui os numeradores que são equivalentes, eu tenho que multiplicar esse cara por A também. Então, C vezes 4A dá 4AC. Então, eu vou ter agora a subtração dessa fração, ó. 4ac sobre 4a ao quadrado menos b ao quadrado sobre 4a ao quadrado. Como os numeradores são iguais, eu posso reescrever essa fração dessa forma. 4ac menos b ao quadrado sobre 4a ao quadrado. Ou seja, ó, eu juntei aqui as duas parcelas dessa subtração. Tá? Agora, pessoal, eu quero que vocês prestem atenção que eu vou fazer aqui um joguinho com os sinais para facilitar para facilitar aqui o trabalho, tá? Percebam o seguinte. Bom, percebam o seguinte, eu arrumei o sinal aqui, né? Vocês viram que o mais apareceu de forma mágica, né? Percebam o seguinte, ó, eu vou inverter só essas duas parcelas. Então, o menos b ao quadrado eu vou colocar aqui no primeiro termo e o mais, né, o 4ac positivo, eu vou colocar aqui no segundo termo. Por que eu fiz isso? Ó? Porque eu vou chamar agora, vou fazer não está aparecendo aqui no meu texto, eu acabei fazendo direto. Olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar esse cara aqui, eu vou tentar digitar ele, peraí, gente, aí eu já volto. Olha só a jogadinha que eu vou fazer, ó. Eu vou pegar esse cara, ó, que é menos b ao quadrado, que faltou o quadrado, eita. Eu peguei aqui, ó, menos b ao quadrado mais 4ac e vou fazer a seguinte transformação, ó, olhem só. Eu vou fazer, ó, é como se eu fizesse o oposto do jogo dos sinais que você já aprendeu. Então, menos b ao quadrado mais 4ac, eu vou transformar, ó, vou colocar um parênteses aqui, ó, em menos b ao quadrado menos 4ac, tá? Por que eu posso fazer isso? Ó, se eu fizer aqui o jogo do sinal, ó, negativo, quem que é o oposto do b ao quadrado? Menos b ao quadrado. Quem é o oposto de menos 4ac? Mais 4ac. Então, eu posso fazer essa transformação aqui, proposta. Tá? Então, foi isso que eu fiz. Então, eu vou transformar menos b ao quadrado mais 4ac em menos, parênteses, b ao quadrado menos 4ac. Ok? Quem que vai ser esse cara aqui, ó? B ao quadrado menos 4ac. Nós vamos chamá-lo de delta, tá?
E ele aparece aqui agora na continuidade. Percebam que eu fiz aqui, eu devia ter escrito esse passo à mão também, acabei não fazendo. Então eu vou chamar esse b ao quadrado menos 4ac de delta. Então olha só, essa expressão aqui, no fim das contas, para a gente vai ser menos delta sobre 4a ao quadrado. Tá? Professor, por que você chamou de delta? Porque eu quis, poderia ter usado qualquer outro símbolo grego, tá? Não sei porquê, né? É uma coisa até legal de se ver na história da matemática, por que se usou o delta. É uma coisa bem legal aí para vocês procurarem, tá? Na verdade eu sei sim, agora eu lembrei, mas isso fica para um outro assunto, tá? Então esse delta a gente vai estar chamando de discriminante e ele vai ser sempre igual a b ao quadrado menos 4ac, onde b é o coeficiente que acompanha o x, a é o coeficiente que acompanha o x ao quadrado e c é o coeficiente que não tem parte literal na equação quadrática. Tá bom? Então, olha que interessante. Agora a gente pode reescrever essa expressão aqui, ó, que a gente começou lá atrás. Nós podemos reescrevê-la como sendo ó, y sobre a igual a x mais b sobre 2a ao quadrado menos delta sobre 4a ao quadrado. Ok? Bom, agora eu vou parar aqui um pouquinho e vou explicar uma coisa para vocês. Percebam o seguinte, ó. Se o discriminante for negativo, veja bem, ó, se o discriminante for menor que zero, lembra que a gente está tentando resolver, né, encontrar um método para resolver a equação aqui, ó, ax2 mais bx mais c igual a zero. Ou seja, a gente quer encontrar um resultado para essa equação quadrática, né, que ela é igual a zero, tá vendo? Não sei quem é o A, quem que é o B, quem que é o C, não sei quem que é o X, mas eu sei que o resultado dessa equação é zero. Ok? O resultado dessa equação aqui é zero. Ó. Quando eu equaciono ali os valores de A, B e C e eu encontrar o X, né, o X1 e o X2, o resultado vai dar zero na hora que eu faço a operação, certo? Olha o que vai acontecer aqui, nesse caso, ó, se o meu discriminante for negativo. Pensa aqui em um discriminante negativo. Ó. Negativo com esse negativo me resulta em positivo. Isso significa que essa expressão aqui sempre vai ser positiva. Não é? Ó, porque, independentemente de quem for o x, de quem for o b, de quem for o a, quando eu elevo ao quadrado, vai se tornar um número positivo. E aqui, ó, independentemente de quem é o 4, de quem é o A, ó, se o A for negativo, mas ele está elevado ao quadrado, então ele vai continuar sendo negativo. Então, vai continuar sendo positivo. Se esse cara for negativo, negativo daqui com negativo daqui vai dar positivo. Então eu tenho uma soma aqui, independentemente de quem é o discriminante. Isso, para nós, vai ser um problema, porque não vai dar nenhuma solução. Porque né, a nossa equação, que era ax2 mais bx igual a zero, ela nunca vai ser zero. Então, primeiro ponto, ó, se o discriminante for negativo, se eu faço essa operação aqui, ó, e o discriminante é negativo, a nossa equação não tem solução nos números reais. Ah, ela nunca tem solução, professor? Vai ter lá nos números complexos, tá? Mas pensando aqui nos números reais, ela não vai ter solução, ok? Então, esse é o primeiro ponto a se perceber. Fazendo os nossos cálculos aqui, nós bolamos um jeito, estou recapitulando, né, de completar quadrado, a gente foi completando quadrado e a gente conseguiu encontrar aqui, a gente definiu, no caso, o que é o discriminante, que ele é formado por b ao quadrado menos 4ac, onde a, b e c são os coeficientes da equação. Tá? Vimos que se o discriminante for negativo, esse cara aqui nunca é zero. Então, a gente nunca vai ter solução da nossa equação. Ok? Não desanima, gente. Vamos lá, vou continuar. Vamos tomar agora... Bom, eu sei que se ele é negativo, não dá certo. Vamos tomar, então, o delta sendo positivo, tá? Maior ou igual a zero. Se ele for maior ou igual a zero, ó, eu consigo achar aqui, por exemplo, se caso x for zero ou b for zero, né? A não pode ser zero. Eu consigo zerar a minha equação. Então, que significa o quê? Se delta for maior ou igual a zero, a gente pode ter solução, tá? Então, vamos supor o caso para delta maior ou igual a zero, tá? E outra, se delta for maior ou igual a zero, ó, para alguma combinação, esse cara menos esse pode dar zero. Né? Então, para algum x aqui, eu posso conseguir uma combinação que faça essa equação ser zero, tá?
Então vamos tomar delta maior ou igual a zero. Como delta é maior ou igual a zero, a gente pode escrever o delta, fazendo aqui uma manobrinha, né, como raiz quadrada de delta ao quadrado. A gente pode fazer isso, é como se eu fizesse o oposto da simplificação, tá? Então, delta pode ser escrito como raiz quadrada de delta ao quadrado, ok? Porque raiz elevada ao quadrado vai dar o próprio delta, tá bom? Outra coisa, eu posso pegar aqui o 4a ao quadrado e transformar ele em 2a ao quadrado. Tá? Eu posso fazer isso. Então, isso vai ficar 2 ao quadrado, 4a ao quadrado, a ao quadrado, a ao quadrado. Então, 4a ao quadrado eu posso escrever como 2a ao quadrado. Então, se eu posso escrever delta como sendo raiz de delta ao quadrado e 4 ao quadrado como sendo 2a ao quadrado, a expressão delta sobre 4a, ela pode ser escrita como raiz quadrada de delta ao quadrado sobre 2a ao quadrado. E isso, como a gente já viu, né, que potência, numerador e denominador elevado à mesma potência, eu posso reescrever isso como sendo raiz quadrada de delta sobre 2a ao quadrado. Tá? O que vai acontecer, né? Vai acontecer que y vai ficar, então, da seguinte forma. Y sobre a, perdão, vai ser escrito da seguinte forma, ó. X mais b sobre 2a ao quadrado menos raiz quadrada de delta sobre 2a ao quadrado, tá? Ou seja, essa expressão aqui, ó. Essa expressão aqui, eu trabalhei com o delta e o 4 sobre 2a, foi o que a gente fez aqui, ó. Trabalhei com o delta, transformei ele nessa expressão, e o 4a ao quadrado, transformei nessa expressão, de forma que delta sobre 4a possa ser escrito como raiz quadrada de delta sobre 2a ao quadrado. Ó. Então tá aqui, ó, substituir ele nessa expressão. Então substituir aqui, ó, delta sobre 4a ao quadrado por raiz de delta sobre 2a ao quadrado. Para que eu fiz isso? Ó? Porque se você olhar com carinho, né, essa expressão aqui, ó, é uma diferença de 2 quadrados. Lembra que a gente viu lá na aula de fatoração? O que é uma diferença de 2 quadrados? Ó, a ao quadrado menos b ao quadrado era a menos b vezes a mais b. Se você olhar com bastante carinho aqui, ó, a gente tem uma diferença de 2 quadrados. Então, como que eu escrevo isso? Ó, é o primeiro mais o segundo. Então, tá aqui, ó, o primeiro mais o segundo, vezes o primeiro menos o segundo. Tudo bem? Foi isso que a gente viu, tá? Então, eu posso transformar agora o y, essa expressão, em x mais b sobre x mais b sobre 2a mais raiz de delta sobre 2a vezes x mais b sobre 2a menos raiz de delta sobre 2a. Tá? Isso aqui, essa expressão vai me resultar, ó, agora fazendo aqui, ó, juntando que dá para juntar. Ó. Percebam que esses dois caras aqui ó, têm o mesmo numerador. Tá? Os dois têm o mesmo numerador. Juntando-os, aqui eu tenho, no primeiro, né, ó, x mais vai ficar b raiz de delta sobre 2a, e o segundo, b menos raiz de delta sobre 2a. Tá? Agora eu só vou fazer um pequeno arranjo aqui para ficar mais fácil o nosso trabalho. Ó. Da mesma forma que eu fiz lá em cima, ó, vou transformar aqui essa expressão, ó, mais b mais raiz de delta em menos b menos raiz de delta. E a segunda, ó, vou transformar em menos b mais raiz de delta. Porque a hora que faz o jogo do sinal, ó, menos com menos, mais. Menos com menos, mais. Aqui, menos e menos, mais. Menos e mais, menos. Tá? Então, vou fazer só esse rearranjo. Então, y vai ser, y sobre a vai ser x menos. Aqui, na verdade, deveria ter posto um parênteses, né? Para ficar mais bonito, mas tudo bem. Menos b sobre raiz de delta sobre 2a e vezes x menos b mais raiz de delta sobre 2a. Tá? O que nós vamos fazer agora? Ó? Nós vamos chamar esse cara aqui, ó. Nós vamos chamar esse cara aqui de x1 e nós vamos chamar esse cara aqui de x2, tá bom? Fazendo isso, chamando esse cara de x1 e esse cara de x2, y sobre a pode ser escrito como x menos x1 vezes x menos x2. Ok? O que eu posso fazer aqui para isolar o y? Eu posso multiplicar os dois lados por a.
Multiplicando os dois lados por a, a gente vai chegar que y é a vezes x menos x1 vezes x menos x2. Onde x1 e x2 é essa expressão, né? x1 é menos b menos raiz de delta sobre 2a, e x2 é menos b mais raiz de delta sobre 2a. Que, por sinal, a gente viu que x1 e x2 são as raízes da equação da equação quadrática. Tá? Em outras palavras, nós aprendemos duas coisas aqui. Eu consegui fatorar essa expressão quadrática aqui como resultado de a. Então, essa equação quadrática foi fatorada como sendo a vezes x1 menos, x menos x1 vezes x menos x2. E, ao mesmo tempo, x1 e x2 são as raízes da equação. Ou seja, x1 e x2 são o conjunto solução dessa equação quadrática. Tá? Então, nós temos agora forma fatorada para a equação quadrática, onde x1 e x2 são as raízes dessa equação. Tá? O que eu quero que você perceba? Ó, se o delta for zero, tá? Aqui a gente viu para o caso, né, delta maior que zero, maior ou igual a zero. Olha com atenção se o delta for zero. Ó. Se delta for zero, raiz de 0 é 0. Raiz de 0 é 0. Ou seja, o x1 e o x2 vão ser iguais. Tá? Então, tanto x1 quanto x2 vão ser iguais. Significa, então, que a minha forma fatorada vai ser, no caso, né, de delta igual a 0, ela vai ser a vezes x menos um x0, né, porque o x1 e o x2 vão ser iguais, vou chamar ele aqui de x0. Então, vai ser a vezes x menos x0 ao quadrado. Ou seja, se o delta for negativo, eu vou ter uma raiz na equação quadrática. Se o delta for negativo, a gente não tem raiz. E se o delta for positivo, a gente vai ter duas raízes, x1 e x2. Tudo bem? Não sei se vocês viram, mas basicamente isso aqui é o que você conhece como fórmula de Bhaskara. Não é? Você não aprendia lá? Ah, fórmula de Bhaskara. Cadê aqui? Onde que eu pus o delta? Delta é b ao quadrado menos 4ac. x1 é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. x2, né, menos b mais raiz de delta sobre 2a. Essa é a famosa fórmula de Bhaskara, e é assim que nós chegamos nela, né, usando completação de quadrados. Né? Então, por isso que eu disse lá naquele vídeo. Logo vocês vão entender por que nós estamos fazendo isso. Porque nós vamos descobrir um método para resolver qualquer equação quadrática, que não é chamado de fórmula de Bhaskara. Você pode chamar de fórmula do discriminante, fórmula do delta, do que você quiser, mas não é fórmula de Bhaskara, não tem comprovação disso. Ok, pessoal? Bom, resumindo, tá? Resumindo, considerar a expressão, né, y igual a x2 mais bx mais c, com a diferente de zero. Tomar a delta sendo, ou discriminante, né, b ao quadrado menos 4ac, se delta for negativo e y nunca se anula. E essa equação, ó, ax2 mais bx mais c igual a zero, não tem solução em R. Se delta for maior que zero, a gente vai ter a seguinte fatoração. Ó. Y vai ser a, coeficiente a, vezes x menos x1, x menos x2. Onde x1 é menos b mais raiz de delta sobre 2a e x2 é menos b menos raiz de delta sobre 2a. Tá? Então, essa aqui é a forma fatorada da equação quadrática. Tá? Se delta for igual a zero, a gente vai ter que o x1 e x2 são iguais, né? Que a gente chamou ele de x0. Então, a forma fatorada dessa expressão aqui, ó, a forma fatorada dessa expressão vai ser y igual a que multiplica x menos x0 ao quadrado, né? E o x0 é fácil de achar, ele é menos b sobre 2a, tá? Como eu já disse, né, x1, x2 e x0 são chamados de raízes dessa equação quadrática. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido como que a gente chega nessa fórmula discriminante, e agora a gente pode usar ela aí do jeito que bem entender. Para finalizar, o vídeo ficou muito grande, por sinal, vocês vão resolver esses dois exercícios aqui, tá? Vocês vão fatorar y igual a 2x² menos 3x mais 1, e encontrar as raízes, né, da equação 2x2 menos 3x mais 1 igual a 0, e vão fatorar essa outra aqui e encontrar as suas raízes, tá bom? Bom trabalho. A gente finaliza com esse vídeo a aula da semana e esses exercícios vocês vão estar postando no Moodle, tá bom? Não esqueçam de resolver a lista de exercícios também. Um abraço a todos, até o próximo vídeo.